desde 1910, quando as primeiras imigrações incentivadas pelo Congresso da Basileia, de 1897, do Theodor Herzl, né, que cria o sionismo internacional, as imigrações que ocorrem na Palestina e que se acentuam entre 47 e 48, hoje a Palestina histórica que restou em mãos de palestino, os cálculos mais otimistas chegam a 10%. Né? Tanto que a correlação de forças não permite que o lado palestino, para um acordo de paz, reivindique qualquer coisa além do que eles falam das fronteiras de 67, que eram 22% da Palestina histórica. Hoje você não vê um grupo de esquerda na Palestina, dentro da OLP, falando, por exemplo, a fronteira do acordo de 1947, que é aprovado pela ONU, que é 48% da Palestina. Ninguém nem fala nesse assunto. Quanto mais falar, não, nós não reconhecemos Israel, queremos que volte a ser tudo Palestina. Isso é impossível no cenário atual. Não é? Então, o projeto do sionismo histórico, que é sinônimo de colonização da Palestina, hoje já atinge 90%. E mesmo a questão da Cisjordânia, que é onde fala, não, essa aí vai ficar com vocês, Palestina, ali dentro da Cisjordânia tem 120 colônias de judeus, os mais ortodoxos possíveis, né, os de trancinha, que jamais sairão de lá, que totaliza 200 mil pessoas. Então, a perspectiva de paz é muito remota e o objetivo do sionismo é a colonização de 100% da Palestina. Eu não tenho dúvida disso. Professor, e a correlação habitacional, como é que está hoje? Porque essa é uma grande preocupação dos dois lados. Como é que está? Quantos são os palestinos na diáspora e os palestinos em Gaza e na Cisjordânia em relação aos israelenses? Cisjordânia são 2 milhões, num território que é uma das mais altas densidades demográficas da Terra, né? 5.060 pessoas por quilômetro quadrado. 2 milhões em Gaza, 5 milhões na Cisjordânia, 4, 5 milhões, e 1,5 milhão dentro da chamada Israel, que é a Palestina histórica. Fora na diáspora, nos países vizinhos e na América Latina, que são mais de 500 mil, o Brasil tem quase 100 mil. No mundo inteiro, na diáspora, a UNRWA, né, Agência dos Refugiados Palestinos da ONU, calcula em mais uns 7 milhões de palestinos, né, que jamais terão o direito do retorno, né? Protocolarmente, quando os palestinos falam em acordos de paz, processos de paz, que há 12 anos não se fala, né? Porque sobre o governo de Netanyahu a palavra paz e processo de paz não foi pronunciada, né? Mas, historicamente, quando havia conversas, eles falam em 3 grandes questões, né? Jerusalém, pelo menos oriental, como capital do futuro Estado da Palestina, fronteiras, pelo menos as de 67, né? E falam no direito do retorno de todos os refugiados. Nenhuma destas bandeiras será atendida pelo ocupante, né? por Israel, né? Há uma lei que você deve saber, né? Chamada Lei do Retorno. Foi a primeira lei que Ben-Gurion proclamou quando ele promulgou, quando proclamou o Estado de Israel, que agora vai fazer 73 anos, dia 15 de maio próximo, né? Foi em 1948, há uma lei chamada Lei do Retorno. O que é a Lei do Retorno? Qualquer judeu no mundo, que prove ser judeu, evidentemente, mãe judaica, aquelas coisas, qualquer judeu do mundo que desembarcar no aeroporto internacional de Ben Gurion, ele ganha, na hora, cidadania israelense. Esse direito não é dado aos palestinos. Você veja, uma das origens desse conflito que está no pé, que nós vamos comentar ainda, é o bairro de Sheikh Jarrah, lá na Jerusalém Oriental, onde a Suprema Corte tomou uma decisão, Suprema Corte de Justiça, entre aspas, de Israel, dizendo que qualquer judeu pode reivindicar as casas que estão construídas ali naquele bairro, onde os palestinos moram há 60, 70, 80 anos. Né? O cara bate na sua porta e fala, essa casa aqui é minha.
Mas com base em quê? Oficial de justiça? Não, não. Com base no que a Suprema Corte falou, que eu tenho direito, você tem 72 horas para ir embora. Sabe aquele personagem Joseph K. do processo do Kafka, né? O Kafka, justamente. Kafka, isso, Kafka. Esse personagem, ele é preso e não sabe o motivo. Os palestinos perdem a casa e não sabem qual é a base jurídica para que isso aconteça. Então, é uma situação muito tensa, viu, Azenha? Professor, como é que está a situação da pandemia na Cisjordânia? Israel não fornece, Israel não vacina os palestinos. Nem dentro deles, lá, aqueles 1,5 milhão que eles chamam de árabes israelenses, eles não se referem àqueles lá como palestinos, né? Há um movimento para apagar os palestinos do mapa, da história, da memória, né? Muitos, inclusive, apostavam que aqueles acordos de setembro de 93 de Oslo, né? Acordos de paz, Israel, Rabin, que você lembra, né? Apostavam que, olha, a turma que vai nascer depois desses caras aí, que hoje estão com 28 anos de idade, esse pessoal não vai lutar mais. Essa gurizada lá na Palestina, com pedra, paus e fundas, tem 15, 17, não pode apagar a história de um povo que está lá 5, 10 mil anos, né? Jericó é a cidade, é a mais antiga do mundo. 11 mil anos de vida continuada. Eu visitei uma aldeia palestina chamado Nabi Saleh. Tive 3 vezes na Palestina, 2 eu fui nessa aldeia. Aí perguntei para o líder da aldeia, senhor tem ideia mais ou menos quanto tempo vocês estão aqui nessa região aqui? Aqui mais ou menos uns 5 mil anos. A família do líder, a família Tamimi, uns 5 mil anos mais ou menos. Os caras não saem de lá, né? São cananeus, filisteus, amoreus, moabitas, né? Então é um conflito sem fim, né? Não há nenhuma perspectiva enquanto não alterar profundamente a correlação de forças que nós vivemos no mundo hoje. É um mundo de transição da unipolaridade para a multipolaridade. Nem a unipolaridade acabou ainda, nem a multipolaridade se consolidou, né? Ô, professor, mas tem um dado que talvez... Bom, deixa eu lhe fazer a pergunta antes. O senhor falou que esteve lá, eu fiz algumas viagens como correspondente à região, conversei com palestinos que moram na Jordânia, e eles diziam para mim, assim, eles são muito bem-humorados, apesar do que sofrem. Eles diziam para mim, porque eu perguntava, vem cá, mas e os líderes árabes? Ele falou, olha, desconsidere os líderes árabes. Eles só usam a nossa causa para tirar vantagens dos Estados Unidos. Nós não podemos confiar na liderança árabe. Até porque nós somos palestinos, nós defendemos a democracia, nós não aceitamos... Eles foram alvos de um massacre gigantesco na Jordânia. Nós não aceitamos as monarquias da região, nós queremos a democracia e tal. É verdade, professor, que é mais, como se diz nos Estados Unidos, lip service? Quem é que está com os palestinos, dos árabes, de fato mesmo? A Síria, Dr. Bashar al-Assad, né? E o pai dele, né? O Hafez, antes, é totalmente a favor dos palestinos. A Síria, capital Damasco, é a única capital árabe que tem o escritório político de todas as organizações da resistência palestina. Ninguém mais tem, né? O Iraque de Saddam era assim, mas depois houve a ocupação, né? Uma ocupação que durou quase 10 anos, e aí houve uma transição. Hoje o Iraque é um governo xiita. O Iraque integra o chamado eixo da resistência, o arco da resistência, né? Iraque, Síria, Líbano e Irã, e mais o Hezbollah, que não é pouca coisa, né? Então, o Iraque hoje defende a causa palestina muito de forma firme. O Líbano, o governo libanês hoje, apesar de estar governo renunciante, né? Ainda não formou o novo governo há muitos meses, mas o país continua funcionando normalmente.
o Líbano, o governo, estes últimos governos libaneses são pró-palestinos, são a favor da resistência, não são pró-Estados Unidos ou pró-Israel. Então, este eixo, este arco de aliança que eles querem quebrar. Agora, os outros países árabes, os 7 países do Golfo Pérsico que integram o Conselho de Cooperação do Golfo, esses são protetorados dos Estados Unidos. A Arábia Saudita é uma base militar estadunidense, né? Sim. Bahrein é uma ilha. Bahrein é a sede da 5ª Frota Naval dos Estados Unidos, que fica permanentemente. Verdade. Então, esses países são traidores dos árabes. Eles se dizem árabes, mas são traidores dos árabes. Como nós temos no Brasil brasileiros que traem o Sim. Brasil, né? O Lawfare do Moro, eles eram agentes de potência estrangeira. Então, não tem problema. O Bolsonaro hoje defende os interesses. Mesmo o candidato dele tendo perdido nos Estados Unidos, ele defende os Estados Unidos. Ele bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então, aqueles protetorados são aquela parte do Islã chamada sunita, né? Que você sempre deve ter ouvido falar, não, xiita, não, aquele cara é da ala xiita do PT, não sei o que e tal. Rapaz, é um erro que nós cometemos a vida inteira. Os xiitas são os mais calmos, os xiitas são os mais moderados, são quietistas, são complacentes, né? Eles, na verdade, aplicam o que está no Islã. Deus não aceita que você tome a iniciativa de agredir outra pessoa, mas Deus aceita que você, se agredido, responda na mesma intensidade, né? Portanto, os sunitas, aqueles cortadores de cabeça do Estado Islâmico, não são nem Estado, nem são islâmicos, aqueles caras não seguem o Islã. O Corão é muito claro que a orientação básica do muçulmano é proteger cristãos e judeus. Não é matar cristãos e judeus, não é destruir sinagoga e igreja. Ô, professor, eu relembro ao senhor que nós tivemos um período em que os árabes, que os muçulmanos controlaram o norte da África, etc. e tal, e eles sempre protegeram, eles sempre foram muito mais tranquilos na aceitação de cristãos e judeus vivendo em seus territórios do que católicos e judeus em relação aos muçulmanos, né? A gente teve a Inquisição, por exemplo. Então, esse é um grande erro histórico de gente que não conhece a história do Islã, né? Não tem dúvida. Eu tive no Líbano várias vezes também, na Síria, né? No Líbano, você sabe, ali é um governo confessional. O Líbano tem 17 religiões diferentes, o parlamento é dividido por cota religiosa. Não tem SUS no Líbano. Cada religião tem o seu hospital. Se você chega morrendo, acidentado, ensanguentado na porta de um hospital cristão ortodoxo maronita, e se você for muçulmano xiita, eles não te atendem. Só um tipo de hospital não pergunta a sua religião, são os hospitais dos xiitas. Eles atendem todo mundo, né? Claro, eles têm por detrás um país como o Irã, que ajuda, né? A assistência social que os libaneses, o Hezbollah libanês faz é muito grande. Eles são muito queridos no Líbano, o Hezbollah. Sem dúvida. Por cristãos, por sunitas, por todo mundo. Eles sabem, na verdade, o Líbano, o povo libanês, que quem protege o Líbano não é o exército libanês, que tem limitações armamentísticas, por exigência de Israel. Agora, o Hezbollah não tem essa limitação. Então, quem protege o Líbano é o Hezbollah. Professor, por falar nisso, qual é a relação do Hezbollah, que é xiita, com o Hamas, que é sunita? Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de projeto de sociedade, é completamente oposta. E eu vou te explicar por quê. O Hamas integra internacionalmente o grupo fundado em 1928 no Egito, chamado Irmandade Muçulmana, Muslim Brotherhood. Esses caras são de extrema direita, são anticomunistas. E são neoliberais, né, na economia, como a gente viu no breve governo da Irmandade no Egito, que foi derrubado, mas eles são neoliberais na economia. Totalmente. E os Estados Unidos, na verdade, apoiaram a derrubada do Mubarak e consentiram a ascensão do Morsi, né, que já acabou morrendo
e já foi tarde, muito ruim politicamente. Eles são anticomunistas, né? O que eles defendem em plano mundial? A volta do califado árabe. Erdogan é da Irmandade, né? Erdogan ele quer ser o novo califa, né? Então, politicamente, do ponto de vista de um projeto de sociedade, eles estão em campos opostos. Os sunitas, que a Irmandade é sunita, o Hamas é sunita, né? Sim, sim. E o problema não é religioso. No entanto, a concepção do xiita, eu conheço centenas de sunitas que são pró-Estados Unidos. Está lá os reis monarcas, a petromonarquia, são todos pró. Eu não conheço um dos 500 milhões de xiitas no mundo que são pró-Estados Unidos. Não sei se você conhece. O grau de consciência política anti-imperialista do xiita é quase 100% do povo. Não tem ali, não falha nada, entendeu? Então, são opostos. Agora, por que então o Irã apoia o Hamas? Porque a linha política adotada pelo Hamas é de negação da existência do Estado de Israel. O lado da OLP, o Hamas não é da OLP. O lado da OLP, 40 anos depois de 1948, que passaram negando Israel, 15 de novembro de 1988, no histórico Congresso de Argel, na Argélia, Arafat propôs que reconhecesse Israel, que abrisse mão da luta armada. A tática da OLP não é o enfrentamento armado. O Hamas não segue a OLP. Por isso que disparou 2.000 mísseis nos últimos dias, e que são mísseis, não são de fabricação russa, como pensava a inteligência, o Shin Bet, né? Diferente do Mossad lá israelense, que russo, não, são iranianas. Então, taticamente, eu compreendo esta aliança que o Irã faz com o Hamas, porque o Hamas é o único hoje que... Agora, nos últimos dias, é bom dizer que a resistência palestina não é só o Hamas. A Frente Popular Democrática, o Partido Comunista, o PPP, o Partido do Povo e o Fatah estão todos unidos contra, enfrentando Israel, né? Professor, finalmente, existe uma tendência, que é uma política de Estado dos Estados Unidos, que foi aprofundada depois do fracasso da ocupação do Iraque, que é de tirar os Estados Unidos do Oriente Médio. Custa muito caro e eles estão começando a buscar, já faz tempo, buscar novas fontes de fornecimento de petróleo. Eles retomaram a quarta frota aqui para o pré-sal e para a costa da África, né? Porque na costa da África, se o senhor olhar, o espelho do pré-sal está ali perto de Angola, e ali tem muito petróleo também. Eles criaram um comando militar africano para poder competir com a China pelo petróleo de Angola. Então, os Estados Unidos eles estão aqui com a ExxonMobil na Guiana, eles querem o petróleo da Venezuela, enfim. Os Estados Unidos têm essa política de Estado, de reduzir, vamos dizer assim, os seus gastos militares no Oriente Médio. O senhor acha que isso pode, de certa forma, afetar o papel de Israel como gendarme dos Estados Unidos? Ou o lobby israelense nos Estados Unidos é muito forte, isso jamais acontecerá? Eu queria dividir a sua pergunta de duas formas. Falar primeiro historicamente essa questão do petróleo. Quando o Bush filho, né, invadiu em março de 2003 o Iraque, ele já tinha tentado tomar o petróleo. O Irã não consegue desde 79, a Líbia não conseguia na época, né? A Venezuela, eles tentaram o golpe em 2002, não conseguiram, então restou o Iraque. Eles ocuparam o Iraque. Naquela época, os Estados Unidos consumiam por dia 20 milhões de barris de petróleo dia. 20 milhões dia. Produziam 7, importavam 13. De lá para cá, eles aumentaram a sua produção interna, passaram também a extrair petróleo caríssimo, devastador do ambiente, através do fracking, né? Do xisto betuminoso, etc. Hoje eles importam 6 a 7 milhões. Portanto, eles já diminuíram a dependência externa, né? Mas tem ainda. No entanto, você veja, Biden foi eleito com a promessa de fazer uma transição da matriz suja energética para limpa em mais 9 anos, até 30.
Sim. Não é idealismo isso. Acho que não vai, em 50 anos, aliás, nunca a humanidade vai se libertar do petróleo, porque não é só o combustível, é o isopor, é o plástico, é não sei o quê, que não inventaram ainda. Todos os óleos, os lubrificantes de todo tipo, para todo tipo de peça, né, pessoal? Os plásticos, não tem como fugir, Isso. né? Querosene de aviação, etc. Querosene de Então, não há aviação. como. Mas minimiza-se a importância. Então, nesse sentido, você veja, o Trump foi eleito em novembro de 2016 com a promessa de retirar as tropas do Iraque no dia seguinte, em janeiro, quando ele tomou posse de 17. Não fez isso. Né? Agora o Biden está fazendo. Tá, Ele vai está tirar de lá e vai tirar do Afeganistão. O Afeganistão começou. Então, eu quero. A segunda parte da sua pergunta é mais interessante e complexa. Os Estados Unidos estão perdendo espaço no Oriente Médio, mas não porque eles desistiram do petróleo, é porque politicamente a Rússia e a China estão chegando com os dois pés. Né? A China assina o acordo de 25 anos com o Irã, né, de cooperação, que ali tem o chamado esse eixo da resistência, né, Irã, Iraque, Síria e Líbano, né? E você tem a presença russa na Síria. Bom, que quem segurou a Síria, o senhor sabe, né? Foi o Putin. Isso, exatamente. Eles têm uma base militar ali no porto de Tartus, na Síria. Tem uma segunda base. Né? Então, a Rússia já foi, na época da União Soviética, a mais forte presença. Sim. Na Síria tem moedas, não sei se circulam até hoje, com a cara do Khrushchev, com a cara de Lenin e tal. Ele sempre, o Nasser era muito próximo da União Soviética. Né? Sim. Então, nesse sentido, os Estados Unidos já perdem o espaço por esse aspecto. No entanto, a diminuição do petróleo... Aí tem a parte mais complexa da sua segunda pergunta, e Israel? Os Estados Unidos o abandonarão? Acho que não abandonarão. Por quê? Porque aí não tem nada a ver com o petróleo. Né? Aí tem a ver de um enclave, né, do sionismo, que é sinônimo de colonialismo, no meio de 500 milhões de árabes. Um enclave estadunidense. Né? Que é o Way American Life, quer dizer, o modo de vida ocidental está representado por Israel, né? Que se diz a maior democracia ali, e não é uma democracia, é uma farsa de democracia. Acho que não abandonarão. Tanto que a declaração protocolar do Biden ontem foi, não, Israel tem o direito de se defender. Mas as coisas estão mudando, viu, Azen? A política externa, já se fala nos bastidores que Israel é um fardo muito pesado para os Estados Unidos carregar, especialmente do ponto de vista moral. Né? O que eles fazem com crianças, o que eles fazem com mulheres, dos 110 mortos nos últimos 3 dias, 40 são mulheres e crianças. Né? Ah, não, os outros são militantes, mas militante pode matar também? Quer dizer, então é uma concepção que está muito difícil carregar Israel para os Estados Unidos. Vai haver mudança na região, viu? Ô, professor, finalmente queria que o senhor me desse aos nossos leitores e telespectadores e ouvintes uma indicação de um bom livro para um livro generalista que fosse de interesse para quem gostaria de se informar melhor sobre a região. Do meu ponto de vista, sugiro aquele livro que é A Invenção do Estado Judaico, que é um livro maravilhoso, muito bom. O Shlomo Sandes hoje o judeu mais odiado em Israel. Ele é professor da universidade. Com certeza, por causa disso. E nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A invenção do povo judeu, e o segundo, a invenção da terra de Israel. O terceiro não tem tradução ainda no Brasil, né? A invenção, perdi. Deu um pique aqui. A geopolítica do Oriente Médio, né? Peraí, professor, travou. Então, volta falando o terceiro livro do Shlomo, e aí entra com essa. O terceiro livro do Shlomo Sand, que não há tradução ainda, é A Invenção do Judeu Secular, né? Que é uma farsa. Né?
Mas, se me permite fazer uma indicação, dos meus Pois não. 15 livros, este é o livro que é mais abrangente sobre o Oriente Médio, né? Tá. Reflexões sobre o Oriente Médio para entender a geopolítica da região. Ele E tem 500. ele está na Amazon? Está em qualquer lugar? Está na Amazon, é só procurar Legênio Mirran, está na minha editora, a Parte Editora com 2 P's, é só procurar no Google. Nos meus 15 livros, tem 10 livros que estão ainda em catálogo, né? Certo. Esse último que eu lancei semana passada, Azenha, Conflitos Internacionais em um Mundo Globalizado, 608 páginas, Uhum. ele tem muitas coisas sobre toda aquela região, né? A Professor, dá geopolítica. para segurar os 2 livros assim para o povo poder anotar um pouquinho? Ah, tá. Então, o Reflexões sobre o Oriente Médio parece mais voltado à região, e o Conflitos Internacionais, embora o senhor fale muito da região, o senhor dá junto com o José Reinaldo Carvalho, dá uma geral no planeta. Isso mesmo, é. Ótimo. Então, são as 2 últimas pedidas mais recentes. Este Conflitos tem artigos escritos em novembro de 2020, que é o mundo pós-Donald Trump. Então, Certo. tem análises muito atualizadas, as 7 guerras que os Estados Unidos movem contra a China, a armadilha de Tucídides, né? Será que os Estados Unidos estão fadados a fazer a guerra contra a China? Então, este aqui é geopolítica pura na veia, que eu escrevo com o Zé Reinaldo, que é editor internacional do Brasil 247, né? Eu acho o seguinte, professor, não sei se vai ter essa tão falada guerra, né? Eu acho que os chineses vão fazer com os americanos o que os americanos fizeram com o Reino Unido. É aquela transição do mais forte, mas de tão mais forte, que foi esganando o Reino Unido depois da Segunda Guerra e tomou-lhe toda a influência e deixou com uma dependência europeia. Eu acho que a China trabalha com essa visão, porque eles são muito... Eles têm a paciência de quem tem tantos milênios de história. Você sabe que a paciência é uma característica chinesa. Uma vez perguntaram para Xu Enlai o que ele achava da Revolução Francesa. E eu acho que foi aí numa época que ela estava comemorando 150 anos. Ele, claro... Sabe o que ele falou? Assim, puxa, você quer que eu dê uma opinião agora? Não se passaram 150 anos, você já me cobra uma opinião. É um fato muito recente para eu falar sobre isso. 150 anos, né? Então, mas eu queria só dizer para você uma coisa. Há um professor de Harvard, o Graham Allison, que tem um livro, não tem tradução, eu tenho aqui a versão lá dos Estados Unidos, né? Será que a armadilha de Tucídides? Tucídides foi um historiador grego 500 a.C., que previu a seguinte tese dele, né? Quando uma nação hegemônica é acossada por uma nação em ascensão, é inevitável o conflito. Aí a Guerra do Peloponeso, né? A Esparta, Atenas, uma estava acossada. E esse professor falou, bom, eu vou estudar se isso é verdade. A partir do final do século XV, ele estudou 12 grandes conflitos. Mostra o livro aí, professor, para quem lê em inglês. Eles... Destinado à guerra. Podem uma americana pode os Estados Unidos e a China escapar do trap, da armadilha de Tucídides? Graham Allison. Muito interessante. Ele estuda esses 12 conflitos e chegou à conclusão de que 8 viraram guerra. 4 não viraram, uma delas, para você ter uma ideia, por exemplo, é o declínio da Inglaterra após a Primeira Guerra e a ascensão dos Estados Unidos. Não houve guerra. Houve uma decisão da elite inglesa, a burguesia inglesa, né? Que apesar de ser monarquia, é a burguesia que manda. Eles decidiram, nós vamos ser subservientes aos Estados Unidos e vamos entregar. Então, não houve conflito, mas 8 houve conflito. Agora você vê a China acossando os Estados Unidos e os Estados Unidos emparedando a China, na qual, inclusive, o Biden não alterou esta política externa. E tá que vem o pivô, é o pivô do Obama. O Obama Exatamente. É que lançou, né, o pivô, a pirueta em direção à China, cerco à China. E não tenha dúvida, o Biden não é só o presidente dos Estados Unidos, ele é chefe de um império. Sim. E ele está destinado a lutar para manter a hegemonia dos Estados Unidos. Mas, para isso, ele tem que destruir a Rússia e a China. E se ele continuar fazendo isso, a tensão pode chegar num nível que não se descarta a guerra. Mas, professor, eu vou opinar aqui. Eu acho que o Biden não tem idade para essa guerra.
Porque ele precisa do quê? Os 2 mandatos dele serão consumidos com a reindustrialização dos Estados Unidos. Ele vai consumir esses 2 mandatos tentando produzir placa de solar do nível que a China está produzindo, 5G, porque os Estados Unidos estão atrasados e as pessoas não se dão conta. Eles estão atrasados em várias tecnologias essenciais, trens de alta velocidade, isso tudo a China e a Alemanha, geradores de energia domiciliares, eles estão muito adiante, a Alemanha e China, especialmente, em relação aos Estados Unidos. Então, isso é meu chute. O senhor tem muito mais... Mas tem uma base científica e real muito grande. Se ele viver os próximos 8 anos e for reeleito, ele vai terminar com 87 anos, segundo mandato. Pois é. Ele terá sido o presidente mais longevo no poder na história dos 46 presidentes dos Estados Unidos. Eu estudei muito. Tem um capítulo nesse livro Conflitos que eu estudo todos os 46 presidentes. Então, é uma situação... Olha, não dá para romper com a China também. Ele acossa, mas não tem como romper. Sabe por quê? Não. Sabe quanto eles compram por ano da China? 500 bi. E sabe quanto eles exportam? Só 100. Um déficit. Professor, quantos dólares tem lá de reserva a China hoje? 1,2 trilhões aplicados no Tesouro. E aí, se eles pegam esses... desculpe, continue. 2 trilhões? Mais 2 trilhões que eles estão aplicando na infraestrutura das rotas da seda no mundo inteiro. Se então, o chinês fala, me devolve 1,2 trilhão que estão nos títulos, não digo que quebra os Estados Unidos, mas vai dar uma crise financeira muito grande, viu?